Olá, hoje eu vou falar sobre o capítulo 4 de Lamentações de Jeremias, que diz assim: o sofrimento do cerco. Quer dizer, o cerco é quando as pessoas não têm como fugir. Elas estão cercadas em algum lugar e não há para onde elas escaparem. Amém? E diz assim: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas em todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obras nas mãos do oleiro. O povo de Israel, de Judá, que vivia em Jerusalém, era conhecido como o ouro mais puro, o ouro mais fino. Era conhecido como as pedras preciosas mais bem lapidadas. Era a beleza da cidade. E agora não passam de barro na mão de um oleiro, que faz dela o que quer. O oleiro é o dono do barro, vai trabalhar nele, seja com bondade, seja com cuidado, seja com uma mão mais forte. O oleiro que decide. O oleiro vai tratar do barro da forma que ele quer. Até os chacais dão o peito, dão de mamar os seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes do deserto. Abandonou os seus filhos à própria sorte. Sua presença também pode destruir os ovos pequenos que são seus filhotes. Porque o avestruz do deserto, ele bota o ovo lá no deserto. Ele não faz o ninho. E é a quentura do chão que o choca. E uma vez que aquele ovo não tem ninho, pode acontecer de qualquer animal vir andando e pisar no ovo e quebrar. Pode acontecer, inclusive, do próprio pé do avestruz o quebrar. E não adianta. E assim como os chacais dão peito para os seus filhotes, a filha do povo de Israel está tão cruel que essa não tem nem como dar peito aos seus filhos. Ela está agindo como um avestruz, abandonando os ovos à própria sorte. Tanto é que ela abandonou que a língua da criança que mama fica pegada pela sede à boca, ao céu da boca. E os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Porque a gente sabe que o leite, ele tem um pouco do sais minerais e acaba fazendo com que a criança tenha sede e ela não bebe água. E aí e ela também não está mamando direito o suficiente e a sede é tamanha que a língua cola no céu da boca e ela chora. E as crianças ficam pedindo pão e não tem. Mas aí, aqui que está a maior maldade que eles fazem. A maior maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida, quer dizer, ela deixou de seguir um caminho e foi levada a seguir a outro, a mudar de referência, de valores, que fez com que ela fosse arruinada, destruída e transformada em ruínas. Os seus príncipes eram mais alvos que a neve, mais brancos do que o leite, mais ruivos de corpo do que os corais, e tinha a formosura da safira. Mas agora escureceu-lhe o aspecto mais do que fuligem, e a sua pele se lhe pegou aos ossos. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as da fome. As mãos das mulheres outroras compassivas cozeram agora seus próprios filhos, e esses lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Olha que coisa terrível. É aqui que mostra que os chacais dão o peito, mas não abandonam seus filhos.
Ao contrário do avestruz, que deixa o filho para lá, assim como os ovos, deixa para lá. Eles se chocam e eles se criam praticamente sozinhos, até que na eclosão dos ovos, de repente, esse avestruz, mãe ou pai, leva a sua ninhada, mas essa tem que beber água. Se ela não beber água nas primeiras horas que nasce, elas desfalecem. Mas aí que está. As mães, que agora elas, além de não alimentarem os filhos, para matarem a sua própria fome, o que elas fazem? Elas matam seus filhos, os cozem e os comem. Que tristeza! Como é que uma mãe pode fazer isso? Mas isso é a paga pelo pecado. É a mão pesada do Senhor que está caindo sobre Jerusalém. Está abatendo Israel e Judá, porque não deram ouvido às palavras do Senhor, à sua correção. Deus deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Entraram o adversário e o ímpio pelas portas de Jerusalém, por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes. Por isso que se derramou no meio dela o sangue do justo. Quando aqueles que foram incumbidos de guiar o povo não ouvem a voz de Deus e não as executam conforme Deus mandou, como eles dizem palavras e falam que o Senhor que diz quando o Senhor não disse, e deixa o povo se corromper com os falsos ídolos, com as falsas adorações, com os falsos costumes do povo onde ele está presente, e não cuida dos seus, essa é a calamidade que abate sobre o povo. E o maior responsável são os sacerdotes, são os profetas que não mantiveram o povo em retidão. Mas Jeremias ainda diz assim: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom. O cálice se passará também a ti. O castigo da tua maldade está consumado. Ó filha de Sião, o Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Que mesmo no meio do sofrimento, o Senhor ainda tem uma misericórdia para com eles. É que um dia o exílio vai acabar. Um dia esse sofrimento vai passar. Mas vai passar depois que o povo totalmente se arrepender dos seus pecados e se convencer de que não devia ter cometido aquilo que cometeu. Eu espero vocês para o último capítulo, que é Lamentações 5, em que mostra que os fiéis pedem misericórdia. E esses, com certeza, podem alcançar. Amém?